Qual é a melhor forma de ajuste do disparo da ventilação mecânica? Disparo a pressão ou disparo a fluxo? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar esse tema, mas eu já te adianto a resposta, que é depende. Depende de vários fatores, mas vamos entender aqui juntos. Disparo, quando a gente está falando em ventilação mecânica, nada mais é do que o início da fase inspiratória. Eu costumo dizer que o ventilador é uma máquina e ele precisa ser avisado do que a gente quer que ele faça. Diferente de quando o paciente está em respiração espontânea, que o drive respiratório vai mandar ele inspirar e expirar. Então, quando o diafragma contrai, o paciente inspira, quando o diafragma relaxa, ele expira, obviamente. Na ventilação mecânica, nem sempre o paciente vai conseguir fazer um esforço para inspirar e expirar, e mesmo que ele faça esse esforço, ele está conectado a uma máquina, e a máquina então só entende o recado que a gente dá. O disparo nada mais é do que o recado que a gente está dando de que ele deve abrir a válvula de fluxo e permitir que a inspiração aconteça. Então, disparo, resumidamente, é isso. Tem vídeo aqui no canal que eu explico melhor disparo, as formas de disparo, enfim. Vale a pena você assistir, mas por hora vamos entender dessa forma. Agora, o disparo ele pode acontecer de três formas. A tempo, que é quando o paciente está totalmente controlado, o ventilador está fazendo tudo por ele e disso a gente não vai conversar nesse momento. Te sugiro assistir os outros vídeos que tem sobre o tema aqui no canal, que daí você vai entender isso melhor. Mas nós temos também o disparo à pressão e o disparo a fluxo. Qual que é a diferença entre eles? Em ambos, o paciente vai fazer um esforço e o ventilador vai entender esse esforço e abrir a válvula de fluxo permitindo a inspiração. Então, é a forma de eu avisar que a inspiração aconteça. E isso pode acontecer tanto por uma diferença de pressão como uma diferença de fluxo no sistema. Diferença de pressão nada mais é do que o paciente contraiu o músculo respiratório, isso gerou uma negativação de pressão e eu vou colocar uma sensibilidade para o ventilador e aí a gente ajusta a sensibilidade à pressão para ele entender, olha, a partir disso, de negativação da pressão, mostra que o paciente contraiu efetivamente e você pode abrir a válvula de fluxo. Então vamos imaginar que a gente colocou lá -1, porque a pressão inspiratória sempre é negativa. Quando o paciente gerou uma pressão negativa de pelo menos -1 por meio da sua contração respiratória, dos músculos respiratórios, o ventilador entendeu, abriu a válvula de fluxo e permitiu que a inspiração acontecesse. Agora, como acontece o disparo a fluxo? No disparo a fluxo, existe um fluxo contínuo no sistema que a gente chama de flow bias e quando o paciente gerou uma contração, o paciente fez um esforço respiratório, esse fluxo mobilizou ali no sistema e o ventilador vai entender se chegou a determinado limiar, se atingiu a sensibilidade, o ventilador vai entender que ele deve então disparar, deve abrir a válvula de fluxo e permitir que a inspiração aconteça. Então, percebam que em ambos é a contração dos músculos respiratórios, é o esforço do paciente que vai determinar a abertura da válvula de fluxo. A diferença é que um vai perceber isso por diferença de pressão, outro vai perceber isso por diferença de fluxo, por variação do fluxo do sistema por conta do esforço que o paciente fez. Pois bem, mas e aí? Qual que é melhor? Qual que eu devo escolher? Para pacientes adultos, existe pouca diferença, não tem nada na literatura que fale a favor de um ou de outro. Porém, na neonatologia e pediatria, principalmente na neonatologia, a gente sempre vai dar preferência ao disparo a fluxo. E isso foi um grande avanço que nós tivemos na ventilação mecânica neonatal a partir do momento que a gente conseguiu fazer esse disparo a fluxo. Por que que ele é melhor na neonatologia? Porque ele é muito mais rápido de ser percebido. Pensa num paciente que está fazendo uma frequência respiratória de 60 inspirações por minuto, às vezes até mais se o paciente está taquipneico. 60 ainda é o fisiológico, né? Mas ele pode ser até maior que isso se o paciente estiver taquipneico, até a gente fazer ajuste da ventilação mecânica, enfim. O tempo de cada ciclo respiratório é muito pequeno, de 1 segundo, às vezes menos, isso para ins e para ex. Se o ventilador demora para perceber o recado de que o paciente está fazendo esforço, ele vai fazer muita sincronia para o paciente, porque ele vai demorar para abrir a válvula de fluxo e permitir que a inspiração aconteça. E muitas vezes o paciente já está expirando ou inspirando novamente.
Então, na neonatologia, um dos motivos é por ele ser muito mais rápido, são milissegundos que o ventilador vai ser avisado quando tiver essa variação de fluxo, a gente prefere o disparo a fluxo. Também porque ele consegue perceber com menos esforço do paciente, então o paciente não precisa fazer tanto esforço, e a gente tem que considerar que os neonatos, em especial os prematuros, que é a principal população que a gente atende na UTI neonatal, tem pouca musculatura respiratória, né? Ainda não tem muitas fibras, não tem capacidade de gerar força de contração, então é importante que a gente facilite para o paciente, tá certo? Então, por esses motivos, o disparo a fluxo é melhor, né? É considerado melhor, mais adequado para pacientes neonatais. E importante também que, se possível, a gente use o sensor de fluxo proximal, ou seja, o sensor de fluxo vai estar entre o Y do ventilador e o tubo do paciente, porque aí essa percepção é ainda mais rápida do que se esse sensor estiver distal, lá na saída da válvula exalatória. Então, se você está curtindo esse conteúdo, já deixa aqui o seu like, não deixa de seguir o nosso canal. E resumindo, então, tudo isso que a gente conversou até agora, quando a gente fala de disparo da ventilação mecânica em que existe a participação do paciente, ou seja, disparo a pressão ou a fluxo, em adultos não existe diferença escolher pressão ou a fluxo, mas em neonatologia a gente prefere o disparo a fluxo porque isso vai facilitar a ventilação mecânica do paciente, vai diminuir o risco de assincronia e vai diminuir o esforço que o paciente precisa fazer para disparar a sua ventilação. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!